Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Deixa eu ler versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Você sabe por que é mais fácil ganhar para Cristo uma criança do que um adulto? Não é porque o adulto é mais inteligente, ele já entende as coisas e ele consegue achar os erros da Bíblia. Não tem nada a ver. Em primeiro lugar, a Bíblia não tem erros. É um livro perfeito e puro. É mais fácil ganhar uma criança para Cristo do que um adulto, porque a criança não tem toda a bagagem de pensamentos e crenças formuladas ou criadas ao longo dos anos. E nós podemos apresentar o Evangelho de uma forma bíblica, com convicção e paixão, e o nosso ouvinte ouve, mas não entende, ouve, mas não compreende. O ouvinte já tem um sistema de crenças já desenvolvido, e quando nós falamos, parece que a verdade entra em um ouvido e sai do outro, não fica no coração do ouvinte. Pior ainda, quando aquele adulto, tipicamente, mas pode ser um jovem, pode ser uma criança, já passou bastante tempo perto da Bíblia, dentro de uma igreja, especialmente dentro de uma seita, que usa a Bíblia para pregar falsa doutrina, coisas erradas através da Bíblia, ou seja, uma interpretação pervertida da verdade. Isso é muito possível e é muito comum. Inclusive, se você ler o primeiro capítulo de Gálatas, você nota como Paulo ficou extremamente zangado mesmo contra pessoas que pregavam o falso evangelho. Ele até falou: se um anjo chegar e pregar algo diferente, que esse anjo seja anátema, ou seja, amaldiçoado por Deus. Então, nós sabemos que isso é possível, e quando você tem tempo em falsidade, você se investiu naquilo e você acredita e você tem conforto naquelas crenças, e quando alguém vem com uma Bíblia aberta e fala: eu gostaria de te mostrar o Evangelho, e você fala um pouco, e é tão diferente do que a falsidade que a pessoa já ouviu, você parece muito errado. Inclusive, eu já contei essa história várias vezes, mas havia uma mulher na nossa igreja, no nosso estudo bíblico e tudo, por bastante tempo, quando eu cheguei aqui em Ouro Preto, uns anos atrás, uma década atrás, e ao longo do tempo, ela aprendendo mais e mais, ela acabou falando algo para mim, confessando algo. Ela falou para mim, pastor, quando começamos a te ouvir, achávamos que o senhor era um falso profeta. Falso profeta. E ela falou: mas nós agora entendemos que o senhor prega a Bíblia e nós não conhecemos a Bíblia. E esse é um grande problema. A própria Bíblia é usada em muita igreja para tirar a pessoa da Bíblia. A pessoa pode até abrir a Bíblia e ler um versículo isolado e dizer: assim diz o Senhor, e bom, a Bíblia diz aquilo, mas dentro de um contexto. E a pessoa fica separada, acha: não, mas eu estou na igreja, eu tenho minha Bíblia, o pastor está no púlpito, tem um povo aqui vestido de pessoa de igreja, e tudo blá 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 blá.
E a pessoa acha que está bem, e houve uma coisa aqui ou ali, houve, por exemplo, que você tem que guardar o sábado para ser salvo, ou você não pode pintar o cabelo para ser salvo, ou isso, aquilo, várias coisas faladas. E a pessoa nunca ouve claramente, enfatizado mesmo, que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé sem obras. Não ouve isso. E acaba não crendo. Eu posso chegar na porta de várias pessoas, de casa, blá blá blá, eu sou pastor tal, eu sou de tal igreja, blá blá blá, eu gostaria de falar contigo sobre o evangelho. Amém, a pessoa fala, que bom, eu gosto da palavra de Deus. A pessoa fica animada, vamos conversar um pouco. E quando eu começo a falar da salvação bíblica, o evangelho de acordo com as sagradas escrituras, a pessoa se fecha e cala a boca e não quer falar mais. Porque o que eu estou falando é tão estranho, a pessoa tem uma luta interna de dizer, não, mas eu não acredito assim. Aqui, no livro de Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo estabeleceu o evangelho, o que é, como é que funciona. Em capítulo 3, ele sabe que ele provocou pessoas que tinham outras crenças erradas. E basicamente ele pega as várias dúvidas dos descrentes e tem uma lista aqui em capítulo 3 e fala, eu sei que vocês vão fazer essa pergunta, porque o que eu falei é tão diferente, tão estranho para vocês, que essa é a sua dúvida e essa é a minha explicação. E nós vemos esse daqui. Paulo estabeleceu em Romanos 1, se vocês quiserem ver aqui rapidinho, Romanos 1, versículos 16 e 17, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Para todo aquele que crê. Ele diz aqui, Romanos 1, 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, o quê? Crê. Mas muitos já concluíram que a salvação não é por crer. Crer não é suficiente, não. Você tem que guardar os mandamentos. Essa é a pregação típica de hoje em dia. Então Paulo falou isso, é por crer. Mas ele sabia, por falar isso, alguém vai peraí, crer não é só crer, não. Você tem que ser, como alguém me falou, tem que ser praticante. Praticante. Mas note aqui Romanos 4, 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Irmãos, o evangelho é radical para o homem que não entende o evangelho. Parece estranho. Não, mas você tem que praticar, você tem que ter boas obras, você tem que guardar a lei. E ele fala, não, é por crer. Agora, em versículos de 16 a 32 de Romanos 1, nós vemos que o evangelho revela a ira de Deus contra os que detêm a verdade em injustiça. Ele estabelece aqui, Deus está irado. O homem peca e para pecar, o homem pega a verdade e fala, eu não quero ouvir a verdade, eu não sou tão ruim, eu posso fazer isso, eu não quero ouvir pregação, eu não quero a Bíblia, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou organizar a minha vida do jeito que eu quero e eu não quero essas coisas. E Paulo estabelece, olha, esse é um problema, Deus está contra tudo isso. Está irado mesmo, o homem condenado completamente por causa desse pecado. Mas Paulo sabe que muitos já concluíram que o seu pecado não é tão ruim. E sabe o que nós fazemos? Nós acabamos nos comparando uns com os outros. Bom, eu tenho essas coisas aqui, algumas coisas até secretas da minha vida, mas olha o fulano ali, ele é bem pior que eu. Se alguém vai para o inferno, não vai ser eu, não. Vai ser outro. Então, ele
enfatiza que a ira de Deus é contra todos, porque todos têm pecado. Daí, em Romanos capítulo 2, versículos 1 a 10, o Evangelho revela que o próprio pecado que condena o homem também cega o homem. Então, ele está dizendo, você tem pecado, você é condenado, mas a pessoa, por meio desse pecado, não percebe a sua condenação, não compreende como está diante de um Deus irado. É como Jonathan Edwards, o grande pastor evangelista de 1700 e alguma coisa, ele falava, é como se Deus tivesse o homem pecaminoso, né? O homem mesmo, porque todos nós somos pecaminosos, pendurado de uma teia de aranha por cima do inferno, e a qualquer momento ele pode simplesmente soltar e o homem cai e será eternamente condenado no fogo do inferno por causa do pecado. E o homem não compreende isso. O homem não compreende de tal forma que muita pessoa reclama se o pastor fica falando do inferno. Acha que o pastor, ele é meio assim, ele está querendo causar medo para manipular as pessoas, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus está irado contra o pecado, mas o homem está cego por causa desse pecado, ele não percebe esse problema. Daí, em Romanos capítulo 2, versículos 11 a 29, o Evangelho revela que ser pecador judeu com a lei é igual a ser pecador gentio sem a lei. Agora ele foca para o grupo religioso da época que tinha várias crenças erradas, os judeus. Ele fala, você acha que você é alguma coisa porque você é judeu. Você faz parte de Israel, a nação de Israel, o povo que recebeu, sabe, a Bíblia, vocês têm os profetas, o tabernáculo, o templo, vocês tinham o rei Davi, vocês tinham os profetas Isaías, Jeremias. Vocês acham que vocês são alguma coisa e vocês têm a lei. Os gentios nem têm a lei, olha como eles vivem. Mas ele fala, mas espera aí, se você com a lei peca, você é igual o gentio que sem a lei peca. Porque não é ter ou não ter a lei que condena, é o pecado que condena. Você entende isso, judeu? O judeu estava ficando louco com essa pregação. Porque para ele foi circuncidado no 8º dia como um bebê, entrou na aliança com Israel e Deus, e ele está bem. E um dia, segundo as profecias, o Messias vai chegar, vai liberar Israel de Roma e de qualquer outro povo, e Israel vai ser supremo. Ele completamente não entendeu tudo que as Sagradas Escrituras falavam sobre a situação do homem. Todos nós somos pecadores. Deus, note aqui, Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu sou católico, não importa. Eu sou batista, não importa. Eu sou judeu, não importa. Eu sou muçulmano, não importa. Se você já pecou, você se tornou culpado de quebrar todos os mandamentos. O que é que a Bíblia diz no livro de Tiago? Vou ler para vocês rapidinho aqui, se vocês quiserem procurar rapidinho, só para relembrar desse versículo. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, Tiago 2, 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não há um escape, ninguém deve se enganar. Por favor, irmãos, faça um favor. Se você já pecou uma vez na sua vida inteira,
Você pode levantar a mão, por favor? Você já pecou uma vez? Uma vez. Se você já pecou uma vez, segundo a revelação inspirada de Deus, a Bíblia, você já é condenado. Já. Não existe outro caminho, outra coisa, uma exceção, nada disso. Você, diante de Deus, é condenado por causa desse pecado e precisa da salvação. E claro, muitos, vou dizer a maioria aqui, já recebeu Jesus. Agora vamos chegar em Romanos capítulo 3. No fim de capítulo 2, Paulo enfatizou: você pode ser biologicamente falando um judeu. Você pode ser religiosamente falando um judeu, porque você tem a lei, você entrou na aliança, etc. Mas nem ser da descendente de Abraão, nem possuir a lei é suficiente para você ser salvo. Isso não tem valor nenhum. Agora, uma série de 5 dúvidas vão surgir na mente dos judeus, o povo religioso da época, e Paulo vai lidar com isso aqui em capítulo 3. Vamos tirar essas dúvidas com Paulo. Primeira dúvida, versículos de 1 e 2 de Romanos 3. Então, o que diz aqui? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então a dúvida é basicamente o seguinte: se o judeu também já está condenado pelo pecado, qual a vantagem de ser judeu? Porque existe judeu. Porque existe a aliança e tudo isso com Israel, se não é nada. E Paulo diz, espera aí, calma. Versículo 2. Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Você volta para antes do nascimento de Jesus. Qual nação tinha Isaías o profeta, Jeremias o profeta, Elias o profeta, Eliseu o profeta, Malaquias o profeta? Quem? Somente Israel. E esses homens forneceram a palavra de Deus. Israel tinha algo que os gentios não tinham. Sim, Israel tinha uma grande vantagem. Ele diz especificamente aqui em versículo 2, Israel tinha as palavras de Deus, ou seja, as sagradas escrituras. A Bíblia, se vocês quiserem falar no jeito que a gente fala hoje em dia, eles tinham a Bíblia. O povo da China não tinha, o povo da Europa não tinha, o povo da África não tinha. Como é que os povos por volta de Israel chegaram a ter conhecimento de Deus? Ele já estabeleceu em capítulos 1 e capítulo 2 a criação e a consciência. A criação que você vê pela natureza. O gentio, ele não tinha uma Bíblia. Então, ele tinha como versículo 20, ele tinha como olhar e ver os pássaros e as árvores, as nuvens e o sol, a água e outras coisas da natureza. Ele conseguiu entender, a Bíblia deixa isso bem claro, que a natureza, a criação, revela para nós que Deus existe e Ele é eterno. Ele tem eterno poder. Nós temos o nosso início e nós temos o nosso fim. Mas tem que existir um ser eterno por trás de tudo que criou todas as coisas. Então, beleza, o gentio já tem isso. Ele consegue entender que Deus existe. Também o gentio, capítulo 2 de Romanos, especificamente versículo 15. O gentio, ele tem uma consciência. A consciência é o que todos nós temos. Você não tem que ser judeu para ter consciência. Existe a lei, a obra da lei escrita nos nossos corações com essa consciência, e quando você faz algo de errado, você nem precisa conhecer a lei de Deus na Bíblia, e você sabe que você é culpado de ter feito coisas erradas. Você pode sentir isso, e isso mostra para você um ser humano, que seja judeu ou gentio, que existe o certo, existe o errado.
E você percebe isso. Você percebe que Deus existe, que Ele é eterno e que você tem culpa. E tudo isso sem a Bíblia. É pela consciência e pela criação. O judeu tem algo diferente. Vamos ver aqui Provérbios 29, 18. Nós vamos ver umas passagens aqui. Provérbios 29, e vamos no no versículo 18. Então, Provérbios 29, 18. E diz aqui: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra profecia aqui, nesse versículo, é a ideia de Deus dar uma palavra para um povo. Ele dá uma revelação que o povo precisa. E diz aqui, não havendo profecia, o povo perece. Israel recebia profecias. Deus fez algo em Amós, ou Obadias e outros profetas e falou para esses profetas: vai lá, leve esse peso para Israel e fala para o povo de Israel algo que o povo precisa saber. E agora, olha comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1,18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, note que ele fala sobre a palavra em Tiago 1,18. E diz aqui que Ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa geração, a ideia de nascer de novo, ou seja, a salvação. Somos salvos pela palavra. Ele está dizendo, Israel tem essa palavra. E sabe o que isso quer dizer? Presta muito bem atenção, porque esse é um fato bíblico que nós precisamos compreender. Pela ênfase aqui em Romanos 3, 1 e 2, dizendo que a vantagem do judeu é ter a palavra de Deus, isso quer dizer que fora da Bíblia não existe revelação para os gentios. Em outras palavras, a palavra de Deus que salva a alma não vai aparecer nas nuvens ou nas árvores ou em algum sonho para os gentios. O gentio não, presta atenção, muito importante, o gentio não será salvo pela palavra, porque ele não tem a palavra, e Deus não vai dar a palavra se o povo de Deus não levar a palavra para ele, porque a vantagem do povo de Deus é que tem a palavra de Deus. Essa é a vantagem. Livro de Atos, Cornélio, homem, ele é um gentio, homem fiel, homem temente a Deus, e ele estava dando esmolas para os pobres e tudo, ele estava orando, e Deus apareceu para ele, mas não salvou a alma dele. Deus até falou, eu reconheço você temente a Deus, você está dando aos pobres e tudo, eu vou enviar para você Pedro. E Pedro, que tinha a palavra de Deus, Pedro pregou para ele, e através dessa pregação do evangelho, Cornélio foi salvo. Nós precisamos entender que o judeu tinha uma grande vantagem. Ele tinha a Bíblia. Esse livro que você tem nas suas mãos agora é o livro mais precioso no planeta. Não existe outro livro igual. É um livro que você deve guardar, você deve memorizar, você deve colocar na sua vida diariamente. É um livro que transforma vidas, salva almas, é um livro que muda nações, é a própria palavra de Deus. Note comigo o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3. Diz aqui, em versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio
para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A salvação é pela fé que há em Cristo Jesus. E você só vai conhecer esse nome pela palavra. Você não pode olhar para uma nuvem e Deus vai escrever na nuvem: Jesus Cristo é o Salvador. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Deus decidiu, na soberania dele, passar a obra missionária para o povo dele. E ele diz, é pelas sagradas escrituras que você pode ficar sábio para a salvação, que você vai entender a salvação. E os judeus, por séculos, tinham as sagradas escrituras. Que vantagem! Eu dou graças a Deus que eu não nasci na Rússia na época do Velho Testamento. Porque é muito provável que eu seria perdido eternamente, porque eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha acesso, não havia missionário que queria me alcançar. E muitos judeus até começavam a odiar os gentios. Lembra de Jonas, o grande missionário do Velho Testamento? E ele foi para Nínive, e quando ele foi lá, era para ele pregar com amor a verdade, para ganhar esse povo. E ele queria que Deus matasse todos os gentios. Havia um avivamento naquele momento, sim, mas se você continua a ler o resto da Bíblia, especialmente o livro de Naum, passou 1 século, 100 anos, e Nínive, a Síria, esse povo se corrompeu todinho. Eu coloco parte da culpa em Jonas, por causa da atitude dele. Ele com Israel tinham uma grande vantagem, tendo a palavra de Deus. E 2 Coríntios 3,16, continua aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele fala aqui a palavra toda em versículo 16, as palavras perfeito, perfeitamente e toda novamente versículo 17. Em outras palavras, a linguagem do apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo 3 é que a Bíblia é suficiente para tudo das nossas vidas cristãs. E Israel tinha as Sagradas Escrituras. Tinha. Moisés, ele era de Israel. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o povo carregava esses livros. É a vantagem do judeu. Não quer dizer que o judeu recebeu Jesus, infelizmente a maioria não recebe Jesus, mas eles têm a chave, eles têm a luz, eles têm as palavras de Deus, e essa é a vantagem. Vamos voltar para Romanos 3, por favor, e ver a segunda dúvida dos judeus. Vamos ver versículos 3 e 4. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então aqui a segunda dúvida é basicamente o seguinte: se um judeu que não crê fica condenado mesmo, isso destrói a fidelidade de Deus aos judeus, a fidelidade de Deus aos judeus. Deus tinha falado para Israel: eu vou tomar conta de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer tudo isso, vocês vão permanecer para sempre, etc. Eu nunca vou deixar Israel cair e ser totalmente destruído. E o judeu que rejeitava Jesus, ele falou: peraí, Paulo, você está me dizendo que Deus vai rejeitar as promessas dele para Israel porque Israel não tem fé? Isso quer dizer que Deus não é fiel, porque ele falou que ia tomar conta da nação de Israel. E Paulo, lidando com isso, ele faz essa pergunta deles em versículo 3, pois que se alguns forem incrédulos, ou seja, sem fé, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Será que isso é a verdade?
Versículo 4, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E ele pega essas palavras de versículo 4 de Salmo 116, versículo 11. Se vocês quiserem marcar na sua Bíblia, marca aí, Salmo 116, 11. Ele está dizendo, não, você não pode ver assim. Quanto ao judeu indivíduo, as promessas de Deus aos judeus eram condicionais. E quanto à nação de Israel, as promessas de Deus eram incondicionais. Há dois tipos de promessas. Se você, como um indivíduo, decide não crer, você é descrente, você não recebe Jesus, sim, você vai sair da promessa, você não vai ter a promessa e você será condenado, você irá ao inferno. Mas a própria nação de Israel tem certas promessas incondicionais e Deus vai cumprir. E por causa disso, Israel existe até hoje. Lembra, Israel foi até expulso da terra anos atrás, no ano 586 AC. Mas em 1948, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, Deus permitiu Israel voltar para a terra, cumprindo as promessas de Deus para Israel. Existe até hoje. É a única nação antiga que ainda existe, ainda tem sua mesma língua e tudo. O hebraico. Então, Paulo está dizendo, Deus nunca conta mentiras, nós somos os mentirosos. E quanto a Deus, Ele tem como dizer que a salvação é pela fé e deixar alguns judeus se tornaram descrentes ou incrédulos, mas quanto à nação vai permanecer. Ou seja, quanto ao judeu indivíduo, as promessas de Deus aos judeus eram condicionais, e quanto à nação de Israel, as promessas de Deus eram incondicionais. A incredulidade condena indivíduos e a fidelidade de Deus salva a nação. Agora vamos para a terceira dúvida do apóstolo Paulo, aqui em versículos 5 e 6. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? E aqui essa terceira dúvida deles é o seguinte: se a nossa injustiça exalta a justiça de Deus, será que a ira de Deus contra nós seja injustiça? Se Deus está ficando cada vez mais exaltado porque Ele nos ama ainda, Ele nos perdoa ainda, então, por que Ele vai ficar bravo conosco? O nosso pecado está exaltando a glória dEle. Essa era uma acusação bem humana mesmo. E nós, na verdade, podemos ligar essa dúvida número 3 com dúvida número 4, versículos 7 e 8. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Mas note aqui comigo, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1. Vamos ver esse versículo daqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Diz aqui: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou marca essa palavra, principal. Isso quer dizer, irmãos, que o pecador principal já foi salvo. Não existe ninguém tão pecaminoso hoje que Deus fala: nossa, você está tão pecaminoso, você não vai ser salvo. Deus não fala assim, porque Ele já salvou o pecador principal. O apóstolo Paulo, ele que matava os crentes, mas Deus decidiu salvar ele como um exemplo. Para todos nós podemos dizer: eu vejo tal pessoa muito pecaminosa e Deus pode salvar essa pessoa porque já salvou o apóstolo Paulo, que era Saulo na época. E daí, quando Deus salva alguém assim, essa pessoa se torna um troféu da graça de Deus. Quem aqui você conhece alguém super pecaminoso, pelo menos pelo padrão das nossas vidas, e Deus salvou essa pessoa e transformou essa pessoa? Pode levantar a mão.
E quando você vê essa transformação, você dá glória a Deus. Olhe como o Senhor veio para essa pessoa e transformou essa pessoa, uma pessoa tão horrível, e o Senhor decidiu salvar. E todos nós exaltamos a Deus por causa disso, porque Deus fez aquilo. Deus tirou o drogado das drogas, prostituto da prostituição. E Deus consegue fazer essas coisas. É como aquele rapaz que eu falei para vocês várias vezes, ele me encontrou aqui, na verdade, no bairro ali, aqui em frente da igreja também, porque mais uma vez, lembra de mim, pastor? Infelizmente, eu não tinha lembrado dele. Eu era aquele drogado, lembra? Você conversou comigo e tudo? Jesus salvou a minha alma, agora estou fielmente na igreja. E você vê uma pessoa dessa, tipicamente a gente vê um drogado e pensa, não tem como, não vai ser salvo. Mas Deus tem como salvar o drogado. Ele me salvou, se Ele me salvou, Ele consegue salvar qualquer um. E quando Ele salva, toda a glória vai para Ele, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, a Bíblia fala. Entendendo isso, as pessoas ouvindo essa pregação do apóstolo Paulo falaram, então, se o nosso pecado, quando fica pior ainda, exalta a graça e a glória de Deus, quando Ele nos salva, então por que Ele está irado conosco? Nosso pecado é bom para a glória dEle, vamos pecar demais. Essa era a lógica do pessoal, porque eram descrentes. E Paulo fala, não. Versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? E Deus vai julgar. Ele fala no fim de versículo 5, falo como homem. Agora vamos ver o outro lado disso, versículo 7 e 8, vamos ver essa quarta dúvida. Ele diz aqui, versículo 7, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Agora, essa dúvida número 4 é o seguinte, se a minha mentira exalta a verdade de Deus, não seria bom mentir para glorificar a Deus? Essa palavra mentira, marca a palavra na sua Bíblia, a palavra mentira, versículo 7. A palavra mentira aqui é uma figura de linguagem. Eu não sei bem se é metonímia ou se é sinéroque, e você talvez nunca nem ouviu essas palavras, mas basicamente é usar uma palavra para representar uma outra ideia. Quando ele usa a palavra mentira aqui, ele na verdade está falando sobre pecado no geral. Pecado no geral. E a ideia da dúvida é o seguinte, se pelo pecado Deus me salva e recebe mais graça, então vamos pecar mesmo, porque somos salvos. Vamos beber, vamos prostituir, vamos para os bares, vamos matar as pessoas. Irmãos, nem sei quantas vezes eu prego a graça de Deus para a nossa salvação, e a pessoa fica brava comigo nas ruas, e fala, então se a salvação é só pela graça por meio da fé, e nós não precisamos guardar os mandamentos, então vamos beber, vamos fumar, vamos usar drogas. Mesma reação, ele está lidando com essa mesma coisa aqui. Inclusive, quando eu dou o evangelho, e a pessoa reage desse jeito para comigo, e eu sei que eu não estou pregando, vamos pecar, eu fico feliz dentro de mim, porque eu sei que eu estou pregando o que Paulo pregava, porque eu estou recebendo a mesma reação do descrente. Eu falo, tá bom. Mas ele diz aqui, note aqui a reação das pessoas, no fim de versículo 8. Façamos males para que venham bens. Vamos fazer coisas erradas para que boas coisas venham. Ele diz, a condenação desses é justa. Então Paulo, o jeito dele é tão bom, mas é aquele velho argumento que chegou a ele, se a salvação é pela fé, então vamos pecar. Mas Paulo não falava isso. E mesmo assim, como Paulo pregava, nós concordamos com ele.
Quando Deus salva um grande pecador, toda a glória vai para Ele, porque Ele perdoou o pecador. Ele, pela graça dele, o pecador, ele tem o quê? Ele tem boas obras? Não. Ele é justo? Não. Ele é gente boa? Não, ele não é nada. Ele é um pecador, ele merece o quê? O inferno. E Deus salvando ele recebe toda a glória. As pessoas não entendiam isso. Então Paulo está tentando explicar, olha, é isso. Isso nos leva para a quinta dúvida, a última hoje à noite. Versículos 9 a 18. Vocês já ouviram essa passagem? Deixe-me ler para vocês. Romanos 3, 9. É uma conclusão aqui, mas ele fala, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, marque essas palavras, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então a quinta dúvida é o seguinte: se Deus não salva a todos, então alguns são melhores do que os outros? Certo? Essa é a ideia, então. Mas ele já falou em capítulo 2, versículo 11, para com Deus não há acepção de pessoas. E aqui ele fala, sabe quando você já falou, alguém aqui já estabeleceu alguns argumentos, talvez que tem a ver com o evangelho, ou qualquer outra coisa na vida, e você fala por 15 minutos, meia hora, e daí quando a pessoa começa a falar para você, fala algo completamente contra tudo que você acabou de estabelecer, e você fala, que isso? Eu acabei de falar tudo isso para você voltar e falar uma coisa dessa? E Paulo está lidando com esse problema, porque ele diz aqui, pois que somos nós mais excelentes. Ele não falou nada sobre alguém ser mais excelente, ele já estabeleceu o quê? Ele diz aqui, em versículo 9, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, não importa quem você está debaixo do pecado. Você é pecaminoso, você é condenado. A ira de Deus é contra você. Você não pode escapar disso. Não há diferença entre as pessoas. Todos nós precisamos da salvação. Não tem exceção, não tem uma pessoa especial. Nem o Papa será salvo. Se ele não receber Jesus, ele não será salvo. E claro, Papa vem de uma seita, infelizmente, mas eu uso ele porque muita pessoa vê ele como alguém que nunca pecou, alguém tão maravilhoso. Há uma pessoa que nunca pecou. Boa noite. Jesus Cristo. É o único. É o único. E Paulo está estabelecendo aqui que algo que o judeu precisava entender, ele não estava compreendendo. Você judeu que tem a lei, os profetas, a Bíblia, o templo, essa ligação com Deus, se você não receber Jesus como seu Salvador, você também será eternamente condenado no inferno, sem escape. Porque a salvação não é pelas obras da lei, não é por ser uma boa pessoa, não é por guardar os 10 mandamentos, não é por ter uma cópia da Bíblia. Não, a salvação é pela graça, por meio da fé. Ele mostra aqui, pegando vários versículos dos Salmos, do livro de Isaías, aqui em versículos 10 a 18, ele estabelece que os pensamentos do ser humano são pecaminosos, as obras são pecaminosas, as palavras são
pecaminosas e os caminhos são pecaminosos. Cada área das nossas vidas ficou corrupta pelo pecado. Não existe uma área da sua vida. Eu não quero fazer isso, mas eu posso pegar qualquer homem, qualquer mulher aqui e ficar analisando só um aspecto da sua vida. E não vai demorar bastante e eu vou achar pecado. Vou achar. E se você fizer a mesma coisa comigo, você vai achar pecado. Vai achar. A situação é tão triste que o único caminho é Jesus Cristo.